Hoje volto aos velhos tempos deste podcast. Quer dizer, o podcast não é muito velho, tem uns meses, mas já foram tantos episódios, já aconteceu tanta coisa e falámos tanta coisa que parece que já há uma época que foi há muito tempo. Mas volto aos tempos deste podcast em que tive de gravar alguns episódios no telemóvel. Hoje estou a gravar no telemóvel porque estamos na noite de 4 para 5 de outubro e decidimos vir passar o feriado a Ponte de Soar, a terra da minha mulher, da Zélia, onde estão os meus sogros e que já não vimos cá há algum tempo e por isso cá viemos. E por isso também peço compreensão para ser este um episódio um pouco mais curto, porque já passa da meia-noite, já os miúdos estão a dormir, vim só aqui ao carro gravar um pequeno episódio para não incomodar ninguém e para, no fundo, desejar um bom feriado a todos e prometer que o podcast volta amanhã ou, se alguma coisa correr mal nestas viagens para lá e para cá, na segunda-feira. Mas vou tentar continuar garantir que este é um podcast diário. Hoje ainda estou a gravar, quer dizer, já passou da meia-noite, pronto. Ontem, quarta-feira, dia 4 de outubro, estive na livraria do Parlamento para apresentar o livro, como eu tinha dito, Contos Arrepiantes da História de Portugal, o volume 5, de Rui Correia e António Dabais e Hélio Falcão, ilustrador. O livro é uma pequena delícia, como disse na apresentação e como já, salvo erro, tinha dito no episódio em que falei daquilo que eu ia fazer. E o livro, já que estamos no dia 5 de outubro, aproveito para revelar um pequeno episódio que mostra bem o que é este livro feito de pequenos episódios que nos obrigam obrigam-nos a ficar dentro da história, ou seja, nós percebemos como a história é feita de pessoas como nós. O episódio é um episódio que eu não conhecia, este livro ensinou-me muito, é um livro para crianças que qualquer adulto pode ler com muito proveito. O pequeno episódio foi no dia 5 de outubro, na Revolução, 5 de outubro de 2010, de 1910, as tropas em confronto estavam de facto em confronto. Esta não foi uma revolução tão pacífica como o 25 de Abril. Estamos a falar de uma revolução que implicou mortos, implicou suicídios, implicou quase derrota dos revoltados, implicou uma resistência real, mas a certa altura o embaixador da Alemanha sai com uma bandeira branca para tentar retirar alemães da cidade e salvar os seus conterrâneos. E ao sair com a bandeira branca, a população que viu aquilo pensou que aquilo era a rendição dos defensores do regime, dos monárquicos, e saiu para a rua dar vivas à República, à nova República, e de repente a situação descontrolou-se, ou seja, a população convenceu-se que a República tinha ganho e por causa deste engano a República ganhou mesmo. A população já não voltou atrás. A República estava implantada no dia 5 de outubro de 1910. Este foi um pequeno conto, não muito, este pormenor em particular não é arrepiante, mas há muitos outros contos arrepiantes neste livro, mas arrepiantes no mau sentido para quem viveu muitos daqueles episódios, no bom sentido para nós que estamos a ler neste texto muito bem escrito e muito bem ilustrado deste pequeno livro. Como eu hoje fiz a apresentação e estou aqui a falar sem guião, acabei por repetir um pouco aquilo que se ouviu naquela bela conversa no Parlamento. Os lançamentos de livros podem ser aborrecidos, mas estou convencido que este em particular não foi, porque o livro não era aborrecido. O dia 5 de outubro tem também esta característica que distingue o feriado do 25 de Abril. O 25 de Abril ainda está, não na minha memória, porque eu não vivi aquele 25 de Abril, mas lembro-me de ouvir a minha mãe a falar do 25 de Abril. Lembro-me de ela contar como em Peniche viu os tanques a passarem na estrada, pelo menos é assim que ela conta, os tanques a passarem na estrada, viu isto porque Peniche era um ponto bastante importante na Revolução, e teve um ataque de riso. A minha mãe passou muito tempo no 25 de Abril, tinha ela
14, ou pelo menos quase 14 anos, passou muito tempo a rir-se. Teve um ataque de riso naquele dia tão especial para tanta gente. Este dia está na nossa memória. Pode não estar na memória pessoal, como no meu caso, está na memória dos meus pais. Eu lembro-me de ouvir os meus pais a falar do dia, lembro-me dos meus avós falarem do dia, lembro-me de ser um dia importante para o bem e para o mal, pessoas que gostaram do que aconteceu, pessoas que não gostaram do que aconteceu, fez parte da nossa vida, das nossas conversas. O 5 de outubro já não. Apesar de eu ainda ter tido familiares que conheci que estavam vivos nesse momento, eram muito novos, ou já tinha passado muito tempo, o 5 de outubro já não é um feriado que nos diga algo, e isto eu lembro-me de, ainda hoje, há pouco, o António Nabais ter referido este elemento. Ele disse, de forma muito, muito engraçada, que este volume, que era um volume em que a história de Portugal chega quase à nossa época, acaba ali nos anos 90, este volume é um volume das nossas feridas, enquanto que os volumes anteriores eram os volumes das cicatrizes. Aquilo que se conta neste livro ainda está, em grande parte, na memória de algumas das gerações, e os últimos episódios até nas gerações mais novas, quer dizer, pelo menos das gerações da meia-idade, como é o meu caso. Nós lembramos ainda dos anos 90, já não nos lembramos do 25 de Abril, mas muitas gerações lembram-se do 25 de Abril, mas o 5 de Outubro já está naquela época que faz, de facto, parte do passado. Nós já não temos recordações de pessoas a falar daquela revolução para lá daquilo que nós aprendíamos na escola. Portanto, há uma distância muito maior. O mesmo acontece com tudo o que aconteceu, ou ainda de forma mais radical, com tudo o que aconteceu no século XIX. A Guerra Civil Portuguesa é algo que, neste momento, não é algo que acorde grandes paixões. Nós sabemos o que aconteceu, podemos ter até as nossas ideias, mas não é a mesma coisa de tudo o que aconteceu nos últimos 60, 70, 80 anos. Há aqui uma certa diferença. Pronto. Foi uma espécie de episódio do 5 de Outubro e por isso recuperei este livro que apresentei hoje. Gostei muito de estar com os autores, com a editora, com as pessoas que lá foram. Foi muito engraçado e foi um bom final de tarde e foi uma boa maneira de comemorar este feriado. Desejo a todos um bom feriado e até amanhã.